como, por exemplo, a vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira que não tem pressa para indicar os substitutos de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e também de Augusto Aras na PGR, a Procuradoria-Geral da República. De acordo com o presidente, gênero e cor de pele não serão critérios para a escolha, mas a indicação será de alguém que possa atender às expectativas do Brasil, que não tenha medo da imprensa. O período de Aras à frente da PGR termina nesta terça-feira. Já Rosa Weber se aposenta na próxima segunda-feira. Vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade. Lula, presidente da República, diz que não tem pressa para fazer essas indicações, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Gênero e cor da pele não serão critérios para essa decisão e disse ainda que é preciso conversar com muita gente. Zé, quais são os entraves para essa escolha e por qual razão o presidente tem feito um certo mistério, digamos? São pressões de todos os lados, mas a função de presidente da República pressupõe aguentar e decidir sobre essas pressões, né? Mas o governo tem que ter pressa. O presidente da República não pode deixar o Supremo Tribunal Federal com 10 ministros, porque isso acaba provocando empates e dificuldades. E tem que ser completo, são 11 ministros, né? Então não pode deixar muito tempo assim. Veja bem que é preciso fazer a indicação sabatina no Senado Federal e aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário, ou seja, é preciso sim uma certa pressa. Esta aposentadoria da ministra Rosa Weber não foi de repente, ela estava programada, está programada, né? Então é preciso dizer que é preciso primeiro pressa, né? E ele, o presidente Lula, já deveria e já está analisando lá atrás. É um indicativo claro de que a pressão para nomear uma negra, uma mulher para o Supremo Tribunal Federal perdeu. Reforça aí a posição da indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino. Veja bem, todas essas conversas de Lula nos bastidores, ele tem ficado calado. Me disseram que ele, quando ouve sobre o Supremo Tribunal Federal, que ele não dá respostas e não adianta nada, não adianta sobre a sua opinião sobre a indicação. É um sinal claro, essa fala de hoje dele, de que abandonou aquela pressão de colocar uma mulher negra e de esquerda, né? Ou seja, reforça a posição ou do ministro Flávio Dino ou de outro próximo do presidente. Mas eu tenho informação de que já existem consultas e falas no Senado Federal sobre a possibilidade da indicação do ministro Flávio Dino. Já para a Procuradoria-Geral da República, a mesma coisa. Lula, lá atrás, já há 2 semanas, conversou com Augusto Aras, né? E deixou claro de que não haverá uma recondução, como chegaram a aventar essa possibilidade. Então, Augusto Aras vai sair. O nome já deveria estar na ponta da caneta, né? Vai ficar com uma interina, a subprocuradora interina vai desempenhar a função, não tem problema nenhum, né? São todos procuradores de profissão e isso não vai provocar danos. Mas eu acho que é preciso sim pressa e rapidamente definir o nome e mandar para o Senado Federal. A possibilidade do presidente Lula indicar uma mulher e negra, inclusive várias pessoas da ala progressista desse grupo ligado ao presidente da República defende essa ideia. Roberto Mota, a gente queria também entender como você avalia essa situação que envolve a indicação do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, quando ele diz que cor da pele e gênero não serão critérios para a indicação. Então ele dá um recado claro para essa ala mais à esquerda do PT que defende uma mulher e negra. Quem deve ser indicado? Muito provavelmente um homem e branco. Faz sentido? Gênero e etnia não deveriam ser critério para escolha nenhuma. O principal critério para uma posição política importante, ou para 2 posições políticas importantes como essas, públicas, deve ser competência. Depois, provavelmente, um critério de que a pessoa tem uma carreira sólida, com conquistas importantes durante a sua vida. E, por último,
um entendimento correto do que é qual é o papel do Estado, da importância dos direitos individuais. Essas, ao meu ver, são qualificações fundamentais. Por último, se eu puder expressar o meu desejo, eu acho que qualquer pessoa que ocupa cargos dessa envergadura deveria ter um pouquinho de conhecimento de como funciona a economia. Eu acho que se esses critérios forem seguidos, o peso que o Estado tem nas nossas costas, nas nossas vidas, com certeza ia diminuir bastante. Cláudio Dantas, também queremos escutar a sua análise e avaliação, Dantas. E essa informação que eu acabei lendo, trouxe há pouco, de que Lula diz que o indicado não pode ter medo da imprensa. Que recado é esse? Está se referindo ao que exatamente? Ô Daniel, eu acho que tem um contexto, né? Tanto essa frase dizendo que ele não tem medo, não pode ter medo da imprensa, como essa questão de gênero ou raça, tudo no mesmo contexto das experiências vividas pelo próprio Lula. Lula que indicou Joaquim Barbosa que foi o relator do Mensalão. Lula que indicou Rosa Weber que também teve posicionamentos durante a Lava Jato que levaram o Lula até a fazer declarações públicas e declarações em conversas privadas que eu não vou repetir aqui porque não faz sentido mais. O fato é, ele entendeu que não é isso que deve guiar a sua indicação, deve guiar ali os parâmetros, né? Não é isso que deve nortear o parâmetro de indicação. O que deve nortear o parâmetro de indicação? Primeiro, pelo que a gente está vendo aí, a fidelidade ao presidente. Tá errado também, né? Tá errado, tá tudo errado. Nenhuma coisa deve servir de parâmetro único, nem outra, né? Também não deve ser por causa da fidelidade. Na verdade, isso não poderia nunca ser um dos critérios para a indicação do ministro do Supremo. Nesse caso, quando ele fala da imprensa, também tem a ver com o que ele vivenciou no Mensalão e na Lava Jato. Por quê? Porque a imprensa, ela tem esse papel incômodo de estar sempre dando vazão às versões que não são oficiais, dando vazão aos crimes que são investigados pelo Estado, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle, de persecução penal. Quer dizer, fazendo aquilo que nenhum político gosta, que é gerar notícias negativas para os próprios políticos. Fazendo o quê? O trabalho de fiscalização do poder público. Esse é o trabalho da imprensa, profissional da imprensa, realmente que tem que fazer o seu trabalho. Isso incomoda qualquer um. Infelizmente, né, a nossa democracia, ela é barulhenta, precisa ser barulhenta, mas o político, normalmente, ele quer tampar o ouvido, ele não quer barulho nenhum, ele não quer incômodo nenhum. Se ele puder, ele quer governar num silêncio absoluto, no silêncio dos cemitérios, no silêncio sem contestação. Então, quando ele fala que um ministro deve ter medo da imprensa, que ele não pode se deixar levar, o seu voto não pode se deixar levar pela pressão que muitas vezes a imprensa exerce. Só que a imprensa, ela exerce essa pressão através, naturalmente, da própria pressão das instituições e da sociedade. A imprensa nada mais é do que uma correia de transmissão do debate público. Então não adianta querer punir ou, vamos dizer assim, criticar o mensageiro, né? O mensageiro está aí para dar vazão, inclusive dar vazão muitas vezes ao interesse de próprios grupos setoriais, de gente da elite política, né? Da elite da elite burocrática, né? Da própria elite empresarial do Brasil, não só da sociedade como um todo, dos trabalhadores, etc. É uma correia de transmissão. Os interesses passam pela imprensa e, claro, estampam manchetes que muitas vezes incomodam. Então, o que ele quer é um ministro que siga ali as suas crenças, né? Sem ligar para mais nada. Claro, se não fosse o critério do personalismo, da fidelidade, até estaria certo. Nenhum ministro deve se curvar à pressão social. O ministro deve ter sensibilidade social, deve entender que determinado tema, ele é caro à parte majoritária da sociedade, ou que ele é caro a grupos específicos, muito caro, muitas vezes até a existência de determinados grupos minoritários desta mesma sociedade. E tentar sopesar isso, equilibrando os interesses dentro, naturalmente, daquilo que está exposto e posto na Carta Constitucional. O que não dá é para o sujeito simplesmente estar lá, não dá bola para ninguém e só dá bola para o presidente da República. Está ali com o telefone para tomar, né, um café, para ser chamado para conversar, para tomar uma cervejinha. Isso é que não pode. Então, ministro do Supremo tinha que estar realmente assim,
isolado, sem se deixar pressionar por ninguém, inclusive e especialmente por quem o indica, o presidente da República, seja ele qual for.